Fala comigo, galera, aqui Vitinho Marechal. Eu sempre bato um papo semanalmente, né, sobre algum assunto, né? Como tá afunilando aí o Campeonato Carioca, ninguém quer participar de Campeonato Carioca, mas todo mundo quer ganhar, né? Então, o famoso G4 do Cariocão é o caminho escuro, né? A gente vai falar sobre isso, sobre o Flamengo, sobre o Botafogo, Vasco, Fluminense, né? A capacidade do plantel de cada um, Flamengo, Botafogo, eu acho assim, estão um pouquinho mais na frente do Fluminense e Vasco, né? O contexto tático de cada treinador, né? Perfil de cada time, né? O mercado da bola, quem trouxe quem está aberto para negociações, né? O Cariocão serve para quê exatamente? Atrapalhar o caminho de preparação dos times? Mais uma taça, mais a rivalidade, enfim, a gente vai bater esse papo, né? Esse caminho escuro aí do G4, a gente fala, né? Os times pequenos, nesse momento, são mais preparados, estão mais preparados, né? De perna, mais condição física, eles começam a treinar lá para novembro do ano passado, porque eles não têm competições, ficam treinando, esperando abocanhar uma vaguinha no famoso caminho escuro do G4. Mas tudo isso, daqui a pouco, antes, Marechal vai falar um pouco do Projeto Betânia, né? Vocês sabem que é um dos motivos que eu tenho o canal 442, projeto que eu já estou há 17 anos, são 90 homens acolhidos de rua e dependência química, precisa de apoio, precisa de ajuda, nós não temos ajuda de governo, de ninguém, a gente se cotiza lá, os empresários aqui da região de Jacarepaguá, todo mundo é conhecido, 25 anos o projeto, a Associação Solidários Amigos de Betânia, vocês vão conhecer no vídeo aí, estou fazendo essa apresentação em todos os meus vídeos, gravados e ao vivo, vocês sabem que lá na descrição dos meus vídeos está o link de doação a partir de R$10, e quem puder ajudar é só entrar no site, fazer o cadastro, fazer contato com a instituição e ajudar os irmãos acolhidos de rua e dependência química. Como eu disse, são 90 homens no processo de cidadania. Conto com vocês, volto daqui a pouquinho para a gente bater um papo sobre esse G4, o caminho escuro dos times carioca. Valeu, galera! Fala comigo, família carioca, aqui Vitinho Marechal do canal 442, voltei para a gente bater esse papo, né, sobre esse famoso G4 do Cariocão, que na verdade ninguém quer jogar, todo mundo reclama, mas todo mundo quer ganhar, quer encarnar no vizinho, quer encarnar no primo, nos filhos, enfim, aquela rivalidade tradicional do futebol, né, o cara troca de mulher, mas não troca de time, essa é a realidade. Então a gente vai bater esse papo aí sobre Flamengo, sobre Fluminense, sobre Botafogo, sobre Vasco, né, logicamente dentro de uma sequência. Eu digo assim, pegando o gancho do ano passado, né, porque muitos, né, como Botafogo, Flamengo, mantiveram aí 80%, o Flamengo praticamente todo mundo, né, mas o Botafogo manteve aí 85% do plantel, saiu o Luiz Henrique Almada, que já estava precificado isso, né, deles saírem, iam ficar 6 meses, acabaram ficando 1 ano. O Botafogo conseguiu 2 títulos inéditos, né, muito importante para a história esse ressurgimento do Botafogo, né, o Fênix, que a pessoa fala. Então, acho que a SAF deu certo no Botafogo, era a única saída, né, então eu acho que o Botafogo fez um plantel muito competitivo. O Botafogo hoje tem um jogo muito agressivo, um time muito competitivo, é o perfil que o Testor quer, e a gente pode falar isso também, né, do Flamengo, né? O Flamengo com o Felipe Luiz voltou o seu DNA, eu aqui, papaizinho aqui, Vitinho Marechal, cantei a pedra para vários rubro-negros, vários amigos que eu tenho,
falei que o Tite não ia dar certo, ia fazer aquela defesa posicional, o pessoal inicialmente ia gostar, porque o Flamengo era meio bagunçado para trás, sempre foi, muito ataca, né, igual o índio, né, meu irmão? Só ataca e esquece a cozinha. Então, às vezes vinha 3, 4 jogadores contra 2 defensores do Flamengo. O Flamengo fazia gol, beleza, ia pro risco, né? Então o futebol DNA do Flamengo é sempre o risco, sempre atacar. Muitas vezes vai dar sorte, muitas vezes tem competência, muitas vezes a capacidade do plantel. A gente sabe de cabeça, né, o time do Flamengo, a gente sabe que o Flamengo tem as peças de reposições adequadas, né, para trocar o formato de jogo, mas o mais importante de tudo aí eu acho que é a chegada aí, essa manutenção do Felipe Luiz, né, que já foi o cara lá desse mesmo plantel, então tem o entendimento da galera, então é um cara bem aceito no grupo, e isso o Flamengo só tem a ganhar, né, cara, porque o ano passado, pelo custo-benefício, né, pela estrutura que o Flamengo tem, ele deveria chegar mais à frente em algumas competições, então arrastou corrente. Acho que a diretoria errou a mão, né, a manutenção do Tite, ou quando trouxe o Tite, enfim, não pensaram nesse DNA que o Flamengo ia perder. Isso, eu aqui no meu canal eu sempre falei isso. O Flamengo fazia jogos bons pela capacidade dos seus jogadores, não pelo contexto tático. Então isso foi muito notório. Eu vi o jogo contra o Cuiabá, eu vi o jogo contra o Fortaleza. Então o Flamengo sofrendo dentro do Maracanã. Porra, Maracanã, o Flamengo quase imbatível, né? Então eu acho que o Flamengo entregou muitos jogos, perdeu muitos pontos, vamos melhor falar, perdeu muitos pontos em jogos mal estruturados dentro de campo. O Tite sempre pensando naquele posicional atrás, isso foi irritando a torcida, e a torcida do Flamengo, aquela massa violenta, aquela pressão, e acabou explodindo o Tite. E inicialmente, interinamente, o Felipe Luiz assumiu, né? Pensaram bem, e o Flamengo hoje, a gente sabe, né, que tem o DNA, voltou o DNA de atacar, vencedor, de buscar o jogo, tem um contexto tático, né? Tem umas peças ainda importantes, como o Pedro. Eu acho que o Pedro na frente é meio time, né? Porque é um cara que faz o pivô, é um cara que recebe a bola de fundo, é um cara que sai para a tabela. Então esse jogador faz uma falta terrível ao Flamengo. Então o Flamengo hoje tem um ataque muito mais de flutuação, né? Mas a gente tem o time mais ou menos do Flamengo na cabeça. A torcida tem a base do Flamengo, como a torcida do Botafogo tem lá os 85% dos jogadores titulares. E o Fluminense, eu digo assim, que o Fluminense ainda está nesse processo de indefinição, está meio que arrastando com a barriga o Mano. Acho que o Mano deveria ter saído lá atrás, acho que o pessoal casou ali com o Mano em virtude de ter ganho do Palmeiras, o Fluminense não ter caído. Acho que foi ali uma situação tipo assim, de gratidão, né, da luta, que o cara pegou o time lá com 6 pontos ou 5 pontos da mão do Diniz, e, né, transformou um pouco o time, tirou aquele DNA do tic-tac lá do Diniz, porque ele estava enraizado no Fluminense até pouco tempo, né? A torcida sofria, logo quando o Mano assumiu, eu me lembro, o time começava a querer tocar pertinho, a torcida já explodia para chutar a bola para frente. Então foi uma situação bastante grave, essa troca do Diniz para o Mano, né? Então foi vitorioso lá em 2023, lá o Diniz nas competições, né? Eu sempre disse que no jogo contra o Internacional acho que levou mais sorte do que jogo trocado, isso eu sempre falei, né? Mas ele foi por risco, conseguiu, parabéns, tal, lindo, maravilhoso. E tem gente que sofre, tem gente que tá querendo o retorno do Diniz. Então o Fluminense tem que pensar, eu acho que o Fluminense tem que estruturar mais, botar mais a galera de Xerém para jogar, botar mais o Arias, produzir mais por dentro. Agora que começou a botar, mas tem jogo, eu acho, botar ele na beirada de novo, como o jogo do Fla-Flu. Acho que o último jogo do Fla-Flu, acho que o Fluminense deixou de jogar, fez um ótimo segundo tempo contra o Vasco, né? Se estruturou com 3 meias praticamente por dentro, Lima, Arias e a chegada do Martinelli, a chegada por trás do Hércules. Então o Fluminense tinha a bola e se capacitou para poder vencer
o Vasco da Gama. Então, o Fluminense precisa melhorar o nível de contratação e botar mais a garotada de Xerém para jogar. Eles têm essa identidade, tem jogadores de 17, 18, 19, 20 anos no Fluminense de muita condição, e o Mano parece, né? Eu já escutei, o Passarinho me contou, que o Mano não gosta muito de botar a garotada para jogar, ele gosta de jogador cascudo, que a garotada realmente tem a impulsividade, tem a recomposição um pouco meio bagunçada, o Mano é um cara mais posicional, isso pode atrapalhar, né, o desempenho do todo do time. Então, a gente fala isso, mas é uma verdade, contexto tático, né, e capacidade. Então, o Fluminense acha que tem que definir o que ele quer. Não adianta o Fluminense trazer um treinador com outro perfil de jogo, né, como tinha o Diniz, que era aquele jogo todo para frente, esquecia a cozinha, e isso agradou muita gente, né? Muitos jogos, a pessoa fala que ele tinha coragem, mas tinha coragem de atacar e tinha desorganização para defender. Então, eu particularmente não gosto. Eu acho que o formato do tic-tac, eu sempre disse que poderia ser uma etapa ofensiva dentro de um trato tático. Ou 3-5-2, ou 3-4-3, ou 4-1-4-1, enfim, ou num 4-3-3. Não pode ser um contexto de jogo. Isso para mim ou seja, ele tem a autocriação desse processo. Então ele tem as manias do treinamento, tem as etapas de treinamento, que isso não está em literatura nenhuma. Isso foi criado por ele só acredita nisso, quis implantar isso no Cruzeiro, não deu certo. Diniz não pode ser um treinador para entrar em meio de temporada. Quem contratar tem que acreditar no começo da temporada. Então, essa é a realidade do Diniz. Então, tem gente querendo o retorno dele, no lugar do Mano. Tem gente que não precisa, né, pensar mais, acho que o Mário, porque todos os times vencedores têm um DNA do time, do clube. Eu quero, meu time ataca muito, igual o Flamengo. O Flamengo tem DNA, né, ofensivo. Foi botar o Tite lá, deu no que deu com burros na água. Então, acho que seguraram muito o Tite, né, como disse. Então, o Fluminense também tem que pensar desta forma. Não pode ser cada hora um treinador, cada hora um contexto tático. Você tem que saber, você tem jogadores hábeis na divisão de base, tem um plantel sub-17, sub-20, jogadores habilidosos, você tem que botar um treinador que saiba utilizar essa galera, ser ativo do clube. Então o Fluminense é um grande formador e abdica em muitos momentos de botar essa garotada de 18 a 20 anos para jogar. Não é que vai botar todo mundo, né? Botar lá uns 5, 6 jogadores por ano, sobe lá 10, 12, mas tem jogadores de qualidade Fluminense que poderiam ser mais bem encaixados, né, dentro das partidas, né, dentro do plantel, né? Então o Fluminense tem que pensar nesse peso, esse peso que o Fluminense tem que dar para quem vem treinar o time do Fluminense. Então eu acho que é por aí, né, que o Fluminense tem que melhorar isso. Não adianta contratar bons jogadores, precisa contratar 3 ou 4 jogadores de peso para encorpar mais esse plantel para o Campeonato Brasileiro. Esse time do Fluminense eu penso que é de 10º para baixo, não vai para sarrafo de cima, né? As poucas contratações que foram feitas, muito pontuais, né? Jogadores como o Hércules está encaixado, está indo bem, né? Precisava realmente de um cara assim para ajudar o Área na construção, mas precisa de jogadores na frente, com mais peso de jogo, né? Com 2 de variações lá na Argentina, no Uruguai, buscar um jogador desse nível, com experiência internacional, para que o Fluminense possa encorpar, ficar dependendo só do Cano na frente. O Cano é um cara que o time todo tem que jogar para ele, né? Para ele tentar definir a bola, já está com a idade avançada, não pode ser titular de um Fluminense vencedor. Agora não dá mais para o Cano. Quando tinha aquele time mais de aproximação, aquele jogo mais pertinho, o jogo, todo mundo, né, era para dentro da área e sobrava a bola para ele empurrar para dentro do gol. Mas agora não dá para ele pegar no bico da área, chutar do bico da área, tendo 2 jogadores dentro da área para tocar, ele quer chutar para dentro do gol. Então, quer dizer, já não encaixa mais nesse jogo. Eu acho que o K9 foi uma ótima contratação, o Hércules foi uma ótima contratação, os outros meninos ainda estão sendo observados, pelo menos por mim, né? Nada que me encheu os olhos, os 2 eu já conheciam. Eu fiquei só preocupado, né,
saída de um Fortaleza, saída de um Furacão para vir para um grande clube como o Fluminense, para o Rio de Janeiro, né? A pressão a mais, a visibilidade, mas eu acho que estão se saindo muito bem, né? Estão fluindo muito bem o seu futebol, a participação, o jogo como um todo, a importância dentro do jogo. Então a gente vê que realmente o Fluminense está indo bem, mas precisa pelo menos de 2 jogadores de frente, peso, né? De capacidade de jogo, né? Um cara que, tipo, área, um cara assim um argentino, um uruguaio, um cara brigador na frente, que tem a capacidade física. Se o Fluminense vai fazer um time mais com a bola no pé, se vai fazer 2 caras na frente de velocidade, precisa melhorar o contexto do plantel. Então, eu acho que é por aí, né, que a gente pensa, né, os times aí, esse G4, né, esse caminho escuro para chegar ao G4. O Vasco agora, a gente falando do Vasco, o Vasco arrastou aí corrente o ano passado, né? Trouxe alguns jogadores, né, de nome, como Coutinho, Paê, Verratti, Alex Teixeira, mas nunca conseguiram se encaixar lá na mão do Rafael, né, do Rafael Paiva, né, o garoto lá que treinava sub-20, pegou o time, então ele tentou fazer algumas alterações, acho que errou a mão também nas contratações de início de ano, a troca de diretoria, né, uma SAF muito capenga. O cara é SAF, mas o cara que manda tá lá nos Estados Unidos. Isso não aconteceu com o Botafogo, o teste estreitou esse espaço, essa relação, né, ficou perto, até para a montagem do plantel 2023-24, e 24 ele ficou direto aqui com certeza. Então o Vasco, acho que perdeu muito tempo, trouxe muitos jogadores sem identidade para o clube, sem peso para jogar com a camisa do Vasco, a grandeza do Vasco. Eu acho que todos esses erros aí ainda continuam pedalando esse Vasco está sapateando ainda na lama. Precisa o Pedrinho tomar mais à frente desse momento vascaíno. Eu acho que o Vasco deve, né, definir a SAF até o final desse fevereiro aí. Parece que o bilionário lá, o Grego, está com interesse mesmo de assumir. Então o Vasco precisa contratar jogadores de mais peso, ter uma defesa mais sólida, né? Acho que ainda está capenga lá atrás, precisa de um meio campo mais construtor. Tietê não é jogador para construir. No último jogo que eu vi, porra, deixou o Tietê, só se o Paulinho sentiu já aí, essa galera, porra, tirou os caras que tem mais capacidade de jogo depois do meio campo para deixar o Tietê. Tietê é um cara para completar time, né? Jogador de nível para jogar no Vasco, eu já falei direto, tem que jogar em Goiás, Criciúma, Bragantino, nem Bragantino dá para ele. Então tem que jogar nesses times médios do campeonato brasileiro ou na Série B. Eu acho que foi um erro do Vasco, poderia pegar esse dinheiro do Tietê, trazer um argentino com capacidade, né, um cara de mais construção, ir no Atlético Paranaense para jogar a segunda divisão, pegar outros jogadores que tem lá, pegar a zaga, enfim. O Vasco precisa melhorar a capacidade do time, precisa crescer com a sua grandiosidade, com a sua torcida. E a torcida, porra, pode perder, ganhar, a torcida está sempre lotando São Januário, e o Vasco precisa também dar uma identidade tática, ter no Coutinho, no Paê, no Verratti, o seu pilar ofensivo. O Vasco precisa, né, trazer algum jogador de beirada de campo para poder arrastar e segurar essa bola na frente, desafogar do meio para trás, porque o Vasco é muito sufocado, acaba ficando na última linha defensiva. Então tudo isso aí, gente, é o que eu queria mais ou menos passar para vocês. A gente sabe que o Carioca ninguém quer jogar, mas todo mundo quer chegar no G4, o caminho é escuro, né? Precisa se estabelecer, precisa se estruturar, precisa crescer dentro da competição. A gente sabe esse retorno de pré-temporada, uns já fizeram mais um pouquinho, outros menos, como o meu próprio Botafogo. Então precisa se estruturar. É difícil, você tem que trocar pneu com o carro andando, mas acredito que tudo pode fluir para os times grandes, né? Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, para que possam ter um 2025 de muitas vitórias e de uma estruturação de clube como um todo.
Valeu, galera. Conto com todos vocês. Semana começando. A gente tem jogo quarta-feira, né? Botafogo e Flamengo. A semana continua. Sábado tem Flamengo e Vasco. E o pau vai quebrando. E a gente daqui vai mandando um alô para vocês. Não esquece de dar um likezinho, fazer sua inscrição no canal 442, canal _442 e me siga no Instagram. Conto com todos vocês. Boa semana. Valeu, galera.